Oi, oi, gente, tudo bem? Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial. Eu sou Victoria Veloso Fagundes, sou estudante de psicologia. Eu sou o Ícaro, também estudante de psicologia. Eu sou Maria Clara e também sou estudante de psicologia. E eu sou a psicóloga Heloíse, mais conhecida como Elô, formada há 7 anos. E é um prazer, gente, estar aqui com vocês. Ai, obrigado, seja muito bem-vinda, né? Hoje a gente vai iniciar o tema, no caso, trazer a abordagem, né, da nossa psicóloga Heloíse, que seria ali a psicanálise. O interesse, né, de ir para a área da psicanálise, hoje como é que você aborda isso em clínica? Muito bom, gente. Então, como eu falei, eu sou formada há 7 anos, sou gaúcha. Sempre desde a minha formação, assim, quando a gente iniciou os estudos, eu sempre tive vontade de conhecer a psicanálise pela professora que eu tive. Acho que isso é o mais legal, quando o professor te instiga a querer buscar isso. E eu tive um grande prazer de ter, né, a Débora Coelho, o nome da minha professora, que ela era presidente da Associação Rio Grandense, juntamente com seu marido, de psicanálise, lá no Rio Grande do Sul. E foi me motivando, buscando cada vez mais querer conhecer mais sobre Freud, sobre as neuroses, as psicoses, e como isso hoje em dia estava no nosso cotidiano, né? E como o passado e o presente se junta, porque eu vejo que muito do que eles comentavam, né, Jung, entre outros profissionais dos nossos teóricos, ainda temos muito hoje. Tento sempre abordar de uma maneira lúdica com as crianças, né, com os adolescentes, na base do entendimento de escutar eles com uma escuta muito mais acolhedora, muito mais assistida, né? E com os adultos principalmente. Porque o que eu vejo hoje em dia é que quando uma pessoa quer buscar, assim, se autoconhecer, acho que a primeira coisa que, indiferente da teoria que nós viemos a buscar, a psicanálise ser, é essa escuta acolhedora, essa escuta assistida e, principalmente, eu acho que a questão de fazer com que eles se sintam bens, né? Porque eu acho que muitos ainda nós temos, em função do nosso querido Freud, é de o psicólogo estar quieto. Né? Eu vejo que ainda as pessoas ainda associam muito isso. O psicólogo quieto lá com a sua pranchetinha, né? Com o seu divã, Expressão né? neutra. Exatamente, Maria, né? E eu acho que é isso que hoje as pessoas não buscam. As pessoas querem esse diálogo, querem essa troca de ideias, de informações, e que a gente tenta, pelo menos eu tento fazer isso nos meus atendimentos, gente. É muito como a transferência, né? Que hoje a gente aprende em sala de aula do paciente ter uma transferência, né? E um ligamento, né? Com o psicólogo. E a gente vê, infelizmente, que no início ali da psicanálise era muito difícil, né? Até em si questão da teoria dele, né? Que ele trabalhava muito nisso, igual a Clara trouxe, né? Ser muito neutro com o paciente, né? Claro, a gente não vai trazer ali, tipo, ser um atendimento com cheio de caretas, né? Mas saber trabalhar essa parte, porque imagina, um paciente vai lá se consultar com você e você tá totalmente apático. Tô lá, tipo, totalmente neutro, aí, tipo, uma pessoa conta uma história triste ou conta uma história, tipo, engraçada. Não há empatia, E né? não é empatia, Não exatamente. é um atendimento frio, né? E é o que é pregado. Até ano passado, a gente estava falando sobre isso. Vários professores passaram por nós e falaram do toque, do abraço, né? A gente teve a professora Elisamara. Acho que Ela falou sobre isso, sobre o toque, o abraço. Eu não lembro a abordagem dela, mas é importante a gente também ter essa desconstrução, né? Sobre não poder dar um abraço, não poder chamar por um apelido, né? Ter esse contato. Eu, por exemplo, gente, gosto muito quando eu me apresento, meu nome é um pouco difícil de ser dito, né? É Heloíse, Eluize. Só que para quebrar o gelo, eu falo, pode me chamar de Elô. Prazer, meu nome é Heloísa, eu sou psicóloga, mas se tu quiser me chamar de Elô, pode me chamar de Elô. Outra questão, antigamente a gente via que tinha os divãs e o psicólogo ficava aqui atrás. Hoje, a gente senta como a gente está sentado aqui, de frente a frente. Às vezes lado a lado, né? Exatamente, ou de lado a lado, exatamente. Isso desconstruiu
aquilo que nós tínhamos, então, na época lá, de que o psicólogo tem que ser o profissional, sério, contido, igual um médico, né? E o paciente do outro lado lá, como vítima, né? Como uma pessoa em sofrimento e tudo mais. Então, isso foi se aprimorando, né? E foi melhorando, acho que as relações. Que, ó, com crianças, por exemplo, tem crianças que vêm lá e chegam e me dão abraços. Eu vou lá, eu não vou chegar e dizer assim, sai. Eu vou lá e dar um abraço, né? Muitas vezes uma pessoa chega assim no final, me dá a mão, eu estendo a mão. Muitas pessoas chegam na clínica e me pedem, posso te dar um abraço? Pode me dar um abraço. Hoje mesmo eu ganhei de um paciente meu um mimo dele, do aniversário dele. Ele não esqueceu de mim, entende? Então, essas coisas foram se redescobrindo com o passar disso. Então, eu falo que o psicólogo, ele pode escolher a área que ele for, gente. Eu gosto muito da psicanálise, mas também uso a abordagem da TCC. Mas, antes de tudo, a frase do Jung, eu sempre eternalizo ela. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Porque é isso que eles querem. Eles não estão ali, porque se fosse para falar com um robô, um exemplo, a gente fala com o celular, a gente fala com o computador. Fala com o chat GPT. Fala com o chat GPT, exatamente. Então, eles querem essa humildade e essa humanidade que muitas vezes, com o passar do tempo, existem alguns profissionais que são mais frios. E daí, nisso que o Ícaro falou de transferência e contra-transferências, né? Mas eu acho que isso faz, assim, a gente se tornar um bom profissional. Sim. É muito desse que a Vicky trouxe um pouco, né, da questão ali do toque, né, com o paciente, que a gente está tendo nosso estágio agora, e a professora, ela trouxe muito disso, né, de a gente não recusar um abraço de um paciente, né, um toque também, até porque a gente está criando ali um espaço de acolhimento, né, então imagina, de fato, um paciente vai vir me abraçar e eu rejeitar ele. Aí imagina tudo aquilo que a gente tá construindo, sei lá, Trabalhou, né? que a gente trabalhou em toda a sessão de terapia, né? De 5, 6 sessões. E por causa, tipo, de uma negação de um abraço, meu Deus, aquilo tudo perdido, entendeu? Aquela conexão que você criou com o terapeuta. E eu acho importante também trazer que o psicólogo, ele se torna uma chave importante na vida de cada pessoa. A identificação, ela já vem desde lá do começo, para quando essa pessoa, nossa professora também falou isso, aniversário, em momentos importantes, ele vai lembrar de ti. Igual no aniversário dele, ele falou, poxa, minha psicóloga me ajudou tanto. Então, acho que, óbvio que eu acho que tem que ter a separação do psicólogo profissional, mas também tem que ter esse afeto, não ser algo mais clínica, mas exatamente, trazer esse carinho, porque a minha faculdade inteira, foi esse ano que a professora trouxe a questão do abraço, que tudo bem tu dar um abraço no seu paciente. Até então, falei até com o Ícaro, eu acho, e com a Clara, eu trazia muito isso, mas por que a gente não pode dar um abraço? Por que não pode dar um beijo no rosto e cumprimentar? Ou por que a gente não pode, talvez, ter nas redes sociais? Pensando assim, gente, tem muitos pacientes meus que me acham nas redes sociais. Procuram o meu nome, né? Acabam gravando e me procuram e me acham. E curtem as minhas fotos, né? Mandaram esses tempos um Reels, né? Existe aquela questão de tu ter, assim, ser o profissional dentro do ambiente terapêutico, mas também existe o ser humano por fora. Sim. Uma coisa que a gente vai aprendendo com a prática, eu falo que a faculdade muitas vezes também não nos mostra muitas coisas, eu observo que assim, eu gosto de pegar o meu paciente lá fora e trazer ele para minha sala. Sim. Tem alguns profissionais que abrem a porta e chamam pelo nome. Ícaro. Aí vem o Ícaro, não, eu faço questão de levantar, ir lá, chamar, trazer, né? Se precisar de uma água, ofertar uma água. Se precisar pegar um café, pega um café. Até porque o atendimento, ele já começa daí, né? É humanizado. É humanizado. Que a gente vai, chama a pessoa, e aí, como foi teu dia, como foi tua semana, né? Desde o processo ali, de tu chamar até a finalização do teu atendimento... Cara, já é todo um trabalho, já é todo uma construção para poder voltar, né? E querer continuar contigo. Porque assim, uma coisa que a gente observa muito, gente,
Hoje em dia, o ser humano, ele vai buscar apoio psicológico em últimas instâncias. Sim. Primeiro, ele vai buscar o apoio psiquiátrico. Né? Dentro das clínicas, hoje em dia, a gente observa muito assim, pessoas vindo, né, buscar esse outro aporte. E a gente sabe que ainda a gente tem uma cultura muito forte do psiquiatra ser um pouco ríspido, ser um pouco mais, né, frio, né? E ele já vem com todo aquele medo de ter que sentar na frente de um profissional e ter que falar tudo aquilo que incomoda. Então, se eu sou frio, se eu sou ríspido, aquele paciente não vai se abrir comigo. Não vai ser. Ele não vai saber lidar com as suas emoções, ele não vai ter a sua transferência, a conta transferência daqui a pouco. E simplesmente ele vai estar lá e pensar assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Que isso está me ajudando. O que, né? Exatamente, Vicky. O que está me ajudando? Então eu prefiro ir lá, vou lá. Vou conversar com a minha Conversa amiga. com a amiga. Vou conversar com a minha amiga, com o espelho, Sim. né, com o meu cachorro. É engraçado, a gente pode falar, né? Não, pode falar. Quando a gente traz isso, a gente pensar como se fosse pra gente, né? Como a gente gostaria que alguém nos atendesse. Eu não sei meus colegas, mas é muito bom ir no psicólogo, né? Mas até em que momento tu se vê, né? Querendo ir no psicólogo. Até quando eu preciso, até onde minha saúde mental. Eu vejo muito meus colegas precisando ir na sala, tu vê a rotina e até às vezes financeiro também. Mas eu digo mais por... tem muito ainda dentro dos profissionais aquilo, mas eu preciso de psicólogo, sabe? Não, na verdade, todo mundo precisa de psicólogo. Ia ser muito bom se fosse ofertado um imposto de saúde, contratassem mais profissionais. Daí isso vai para outro lado de políticas públicas, né? Com certeza. Mas é algo muito importante a gente ter em consciência, assim, como é importante a nossa saúde mental e como é importante a gente, até quando tá tudo bem na nossa vida, é importante, porque é algo que a gente precisa estar cuidando diariamente. É como se fosse uma planta, né? A gente está podando, a gente está colocando água. Exatamente. E a gente só vai procurar, como eu comentei antes, em últimas instâncias. E ainda rola aquele preconceito, ainda que nós temos ainda muito a questão da rotularização. Psicólogo é para louco, né? Psicólogo é para maluco. Ainda bem que isso está desconstruindo, né? Graças Sim, a Deus, bastante. Vicky. Porque agora eu vejo muito as pessoas falando, eu vou no psicólogo. Mas era muito difícil. Mas assim, ó, a questão dessa questão das pessoas falarem, não, eu não vou pra psicólogo porque eu não sou louco. Eu acho que para as pessoas mais jovens, hoje em dia, é mais fácil ir para psicólogo por conta da construção que ela Totalmente. tem. Eu conheço gente mais velha que 40 e poucos anos, vamos dizer assim. Sim. Nessa faixa etária, é mais difícil querer ir pra psicólogo Sim. pela criação que ela levou. Mas pra quê? Até hoje eu não vou. Isso é muito novo, né? Entendeu? É muito da geração mais nova trazer a saúde mental. Eu me formei questão assim, em Se pauta. preocupa mais, Quando eu né? me formei, gente, em 2018. Então, eu vi um 2018 e depois 2020. Depois da pandemia, em razão de tudo que nós vivenciamos há 5 anos atrás, isolamento, questões de pessoas morrendo, tudo mais, o luto, eu vi que a psicologia deu um boom mundial totalmente diferente. Depois Antes, da pandemia, Teve- né? depois da pandemia, trouxe assim, essa nova olha, perspectiva, né? virou uma chavezinha, porque as pessoas começaram a olhar para si. Mas Antes, as pessoas assim, não, eu tenho conta para pagar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não vou cuidar de mim, eu vou dar sempre prioridade para outras pessoas, para Trabalho outras que coisas, passa. né? Exatamente. É bem isso. Agora, depois que a gente ficou quase 2 anos praticamente enclausurados, podendo ter assim muitas restrições, as pessoas começaram a falar assim, nossa, eu talvez tenha depressão, nossa, talvez eu tenha ansiedade, nossa, talvez eu tenha síndrome do pânico. Essas coisas que antes já existiam, as pessoas já tinham, gente, só que elas simplesmente faziam de conta que nada estava Era acontecendo. escondido, E- né? Com farmácia, com Com remédio. Com tudo, remédio, com sim. vícios, né? Com questões de drogas, jogos. Hoje a gente fala assim dentro que as 4 questões assim de vícios
A dependência química, a dependência alcoólica, a dependência farmacológica. E hoje já estamos colocando na Organização Mundial da Saúde, já colocou a questão dos jogos online. Sim, as telas, né? A questão das telas. Exatamente, que já está se virando. Então, as pessoas buscavam outros meios para esconder sua ansiedade, sua depressão, seus traumas. É que é tão mais simples tu ignorar o problema para não tocar na ferida, que acaba desencadeando outras situações. E a pessoa não quer sentir dor, não quer sentir sofrimento. Maria. Então ela busca alguns prazeres de fora, né? E, tipo, trazendo um pouco sobre isso, é muito controverso, né? Porque a gente pensa assim, é uma geração que não vai atrás, né, da terapia, né? Mas hoje em dia, com os filhos, eles se preocupam totalmente diferente, né? Então, tipo assim, eles percebem ou eles veem, meu Deus, meu filho não tá indo muito bem na escola, meu filho não tá conseguindo desenvolver isso, eu não tô conseguindo conversar com meu filho não traz algumas questões. Não, eu vou botar ele na terapia. É o que eu vejo muito hoje, é pais trazendo filho de 5, 6, 7, 8 anos pra terapia, né? O que é muito legal e importante, social, né? É totalmente diferente. Mas E sabe... Desculpa, Má. Mas uma coisa que eu sempre saliento, não adianta buscar somente a terapia para os filhos. Eu sempre oriento para os meus pais que eles busquem um aconselhamento parental, que eles busquem terapia, que eles façam a sua busca ativa de autoconhecimento. Por quê? Porque não adianta ir lá e ver que vai mudar o menino, não sei o quê. Ou a criança, e depois está tudo certo. Não preciso mais disso. O problema é a criança, não. O problema também está nas relações familiares. Sim. Né? Às vezes até a criação de querer o melhor para o filho, ser muito controladora, ser muito... Não, vai ter que fazer isso, porque eu sei que é melhor pra ti. Acaba desencadeando um trauma na criança, então... Às vezes tem que ser a projeção. E a questão da projeção. E a projeção de ser, por exemplo, você falaste, Maria, uma questão do filho fazer as coisas, não sei o quê. É uma projeção de tudo, talvez, aquilo que ele vivenciou no passado dele, né? Daí vem a questão da psicanálise também, né? Isso. Trazendo um pouco sobre a psicanálise, né? Voltando um pouco ali o início do assunto. Óbvio, né? A gente trouxe algumas questões do Freud, né? Do Freud. Toda vez eu confundo por causa da escrita dele, né? É Sigmund Freud. Sim, mas é Freud. Sigmund Freud. Mas, assim, ó, segundo Freud, né? Não era querendo criticar um pouco da psicanálise, né? Mas a gente sabe ali que ele capinou um pouco, né? Do terreno, né? E foi mudando ali a perspectiva dele, né? E hoje a gente queria trazer também, né, essa questão ali da psicanálise e uma pergunta ali também pra Elô, né, de qual seria a perspectiva ali da psicanálise em relação aos transtornos, né, os transtornos no caso de personalidade. Olha, nós podemos listar os dois, né, já que Freud trouxe os nossos 3 pontos, neurótico, psicótico e perverso, a gente pode pensar no borderline, que hoje é uma coisa que está muito aí, a bipolaridade, e daí vem a questão também de como a pandemia trouxe isso muito, gente. A ansiedade, né? A ansiedade. Então, assim, hoje os transtornos estão muito mais, como é que eu vou dizer? Perspectíveis e visuais. Antigamente, daí a gente pode também... Perdão, gente, eu tô com uma coceira no meu olho, perdão. Corta isso, pelo amor de Deus. Mas daí voltando, então assim, ó, o borderline, a bipolaridade, tudo isso já existia, ó, desde a época dele. Mas o quanto tempo demorou pra gente começar de fato a estudar e o quanto isso impacta a nossa sociedade. Né? Uma pessoa bipolar, como é que ela age? O que ela precisa? Né? Com que idade ela pode ser diagnosticada? Quais são os sintomas que aparecem? Como elas afetam as outras relações da vida dela. Então, tudo isso acaba... Eu vejo que cresceu muito e ainda a gente está trilhando um caminho dentro da psicanálise, dentro da TCC, para descobrir melhores formas de tratar isso. Mas é muito difícil ainda, tá? As pessoas admitirem. Elas fogem. Isso eu vejo muito, assim, uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, que quando eles vão atrás, eles têm que se considerarem guerreiros e muito fortes. Porque não é fácil tu chegar, olhar no espelho e escutar:
e se dizer, eu sou bipolar. Eu tenho borderline. É mais fácil fugir. Né? E o quanto essas situações afetam o seu dia a dia, afetam a sua maneira de se ver. Eu acho que é aí que está a grande questão, Ícaro, Vicky, Maria. É como o ser humano, quando é diagnosticado, como ele começa a entender o mundo, como ele começa a se ver e quais são as perguntas que fazem sentido. Porque muitas coisas vão se encaixando e daí vem a questão da psicanálise, questões parentais, questões genéticas, questões sociais. E o quanto eles se cobram muito em ter que se fazer pertencente, ser diferente, ser igual a todo mundo na sociedade. Né? Uma pessoa com TDAH, por exemplo, os comportamentos que a gente tem que ter. Uma pessoa com TDA, uma pessoa com autismo, daí, pensando assim, né? O como a sociedade encara essas pessoas, o quanto elas entendem e o quanto elas acabam, muitas vezes, excluindo por uma coisa que não é a pessoa faz por mal, diferente de uma pessoa perversa. Né? Uma pessoa que, muitas vezes, tem questões neurológicas disfuncionais que elas não fazem tanto por querer machucar alguém ou querer magoar alguém, mas sim por conta de questões que estão muito fora da casinha. Pode ser da casinha também, mas o entendimento, assim. Há uma caminhada, né? Eu acho que acho que toda preocupação do psicólogo, né? Ou de quem está se formando e se eu não conseguir ajudar o meu paciente? E quando ele descobrir o diagnóstico? E como vai ser essa caminhada dele? Eu acho que a gente consegue trazer esse medo. Todo profissional de saúde deve ter esse medo. Todos, Vicky, porque eu e o Ícaro, a gente conversou muito sobre isso agora nesses últimos atendimentos clínicos. A gente olhou para os nossos pacientes e perguntava assim, como que vai ser agora? Eles vão ser encaminhados? Como que funciona o sistema? Porque a gente tem essa preocupação, né? Poxa, ele teve nas minhas mãos, será que eu consegui ajudar? Tanto do paciente, que a gente pode colocar um grau, né, de escala, ou grave ou não grave, né? A gente tem essas situações que a gente pensa, poxa, mas eu quero que ele seja atendido por uma pessoa tão especial que consiga acolher ele bem. Eu acho que todo mundo que está se formando assim, a gente tem e essa caminhada. A gente sabe que é doloroso desde o momento que tu ganha o diagnóstico. Por isso, e é algo que me pegou muito durante até meus estágios aqui na Unisul, o tão pouco de cuidado as pessoas têm em falar algo para uma pessoa e sair dali. Eles não olham a gente como estudante ou como um profissional que eles estudou, eles olham como alguém que está dando um diagnóstico sério. Então, e isso me pega muito. Até que ponto a gente pode chegar e ter... E respalda os profissionais para chegar e falar, não, você tem um transtorno. E você talvez não tenha também, né? A gente pode levar. Esse profissional, qual qualificação ele tem para falar isso? E a gente vê, infelizmente, existe em todas as áreas, tem, né? Com profissionais certeza, e profissionais. Então, acho que eu enalteço uma coisa aqui, assim, gente, que para falar com o paciente, a gente não pode usar o psicologias, como eu brinco, nem o psicanalês, nem o TCC, né? A gente tem que ser psicologia social, humano. Exatamente, a gente tem que explicar para a pessoa, a gente tem que acolher, a gente tem que ir trazendo, tirando muitas dúvidas, né? Eu que faço, assim, a questão, né, de avaliações, eu vejo muitas adolescentes tendo muita dificuldade de entender, os pais principalmente, questões de autismo, por exemplo, o que é, como é que pode ser. Então, ser o mais sucinto, eu vou usar essa palavra assim, o mais breve não seria a palavra, claro, gente. Né? Claro, trazer possível. Palavras do cotidiano, não usar o que nós aprendemos na faculdade, com os nossos mais. teóricos. As técnicas. Exatamente. Eu vejo que muitos Palavras pais, quando saem lá da clínica, e que eu consigo explicar para eles o que é um autismo, o que é um TDA, o que é um TDAH, o que é ser bipolar, eles saem mais leves. Pelo simples fato de eu ter conversando aqui, que nem nós estamos conversando agora. Eu estou usando a psicanálise, estou usando a TCC, estou usando as partes das avaliações,
mas eu tô sendo um ser humano ali para explicar para ele que ele vai continuar sendo aquela pessoa, que ele vai ter que ter melhorias, sim, com certeza. Quais são os lugares que ele deve buscar, que ele não tá desamparado, porque acho que o maior medo é o desamparo, gente. E agora, o que que eu faço? Aonde eu vou? Por exemplo, eu lembro que a primeira vez que eu detectei que eu mesmo fiz, né, na minha formação, uma questão de autismo, eu tava morrendo de medo. Porque eu pensei, meu Deus, o que eu faço agora? Se eu fizer besteira. E se eu fizer cagada? Eu tava apavorada. E daí eu fui conversando, fui enaltecendo, fui usando esse meu lado humano, não profissional, sendo a Elô, e fui explicando, fui vendo, fui fazendo as minhas avaliações, fui anotando tudo. No final, a mãe levantou e me abraçou e disse assim, muito obrigada, doutora. Doutora, porque eu acho que assim, ó, eu nunca tive uma explicação tão bem, tão entendida, tão clara e sem muitas firulas. Tu foi direta e objetiva, né? E a gente foi tratando disso. Então, isso é uma coisa que a faculdade, infelizmente, não ensina, gente. Isso é na prática. Sim. Né? Tipo assim, a gente teve algumas... Eu lembro muito bem, me recordo de algumas matérias que a gente teve na Unisul. Igual a Vicky falou, né? A gente ter o cuidado de falar para um paciente, né? Sobre um diagnóstico, de como a gente fala sobre esse diagnóstico. Infelizmente, muitos veem aquilo ou assistem a mesma coisa que nada, né? Porque imagina um profissional da área da saúde chegar numa mulher e dizer, você tá com câncer. Sabe? Tipo, e não saber, tipo, explicar aquilo bem, os tratamentos. Infelizmente, a gente vê várias Infelizmente, a gente vê muito. E agora tu me lembrou de uma coisa. Hoje, com a nossa tecnologia, gente, a gente vê muito podcast e muitos vídeos de profissionais falando e as pessoas assistindo. Né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, Muitas vezes as pessoas chegam com uma lista de perguntas pra mim, pra saber. Eu falo, calma, vamos respirar, nós vamos ter que fazer uma avaliação, e eu explico, Aí a pessoa, ufa, coisa boa, tipo assim, fora que nem eu explico, eu não vou fazer isso numa avaliação. Eu vou precisar de 2, 3 encontros, 4 encontros pra gente fechar. Não, tu não vai sair daqui hoje com o teu CID ali direitinho, né? É muito aquilo, né? Tipo, eu tô triste, então eu tenho depressão. Exatamente. Sabe? Todo mundo tem sintomas de ansioso, depressivo. Sim. É o que a gente tem que também trazer, né? Tem muito... Hoje, os adolescentes estão muito se autodiagnosticando pela internet, né? Com certeza, tu tem o Google, tu tem uma ferramenta na tua mão, que é o celular, o Google. Tu entra ali, tu joga no Google. Sintomas testes, de depressão, né? tu tem. Os testes E psicológicos. tu consegue também ter o manual, tu tem... Como que se fala? Ter acesso ao DSM-5, não só o psicólogo, o CID. Então, tipo assim, eles vão lá, olha, eu tenho isso. É muito aquele teste do BuzzFeed, sabe? Que antigamente a gente entrava no Google, aí via, eu tô com uma dor de cabeça, mas eu tô sentindo isso. O que é isso? Câncer. Ai, meu Deus, eu tenho um câncer. E hoje em dia, a depressão, a ansiedade é um novo câncer, que as pessoas pesquisam na internet, eu tô com tal e tal e tal sintoma, eu vi ali no Google que eu tenho depressão. Aí, pronto, chega lá na escola, não pode falar um ar. Não, professora, porque eu tenho depressão, porque isso afeta meus estudos, não sei o quê. Não, gente... E outra questão, e daí também incentiva a questão também, assim, ó, de como acabar com esse sofrimento, gente. De como lidar, né? A questão teve um tempo atrás, teve como é que era, assim, a questão da baleia lá do... Baleia Azul? Baleia Azul. Isso aí, gente. Teve né? outra também, depois da Baleia Azul, só não lembro o nome, mas teve... Roblox, né? Eu acho que foi. Não. Foi, Tipo assim, ó, de como... foi meio que a mesma forma. Isso aí. Então, tipo assim, como... Não sei. Também não sei. Não me recordo. Eu não me lembro o nome, recordo. O que é mais famoso foi mais ou menos da Baleia Azul. Mas assim, ó, ao mesmo tempo que a internet nos auxilia a ter novas informações, a ter novas questões, ela também nos atrapalha, gente. Porque daí diz assim, agora me fugiu, assim, como sanar a minha dor? O que eu devo fazer? E daí vem muitas questões do suicídio, né? Que assim, ó, quanto mais informações a gente tem, mais questões a gente, né, acaba começando a acontecer. E querendo ou não, são desafios, né? Exato, desafios. Essa era a palavra que eu queria. Essa da Baleia Azul tinha...
se você se cortar não sei o que até o lugar, a um tal local, o braço, aí você vai ganhar não sei o que. Aí vai melhorando, vai subindo o nível. Aí quando vê, a pessoa já não tá nem parênteses, né? Um exemplo muito grande é o ChatGPT. Sim. A gente tem uma ferramenta ali que ela consegue também conversar com quem está escrevendo, filtrar e dar uma de psicólogo. E é muito perigoso, porque ali é uma IA, né? Ela vai te falar textos prontos. É uma coisa que, tipo, não tá preparada, condizem né? com você. E ela consegue ter uma inteligência, né? Muito grande e trazer respostas para ti. Óbvio, com embasamento científico, mas até que ponto ela é saudável, né? Com A certeza. gente também tem que ter esse filtro. E as pessoas, elas estão conversando com a IA, né? E estão trazendo... até em que ponto é saudável... pessoas falando que preferem conversar, substituir meu psicólogo pela IA. Ele falou realmente isso. E ele me fez questionar, porque até eu estava fazendo isso. É porque, tipo assim, é um robô que ele vai te trazer o que você quer ouvir. Entendeu? Então, tipo, eu não vou no ponto do teu sofrimento. E eu vou te trazer o que tu quer ouvir. É aquilo que tu tá sofrendo. Eu vou concordar eu vou contigo. concordar. Eu nunca vou trabalhar. Eu vou empurrar aquele sofrimento pra frente. E... é só a gente fazer um teste, né? Manda pra ele e começa a falar, mas isso. Ele consegue fazer você mesmo disfarçar, porque tu tá conversando com ele, ele vai trazer pro seu lado, né? Exatamente. Então continue assim. Então a gente, quando tu estuda ali, óbvio que eu não conheço todas as abordagens, né? Mas eu creio que todas, de alguma forma, e eu acho que elas se conectam, elas querem trazer o bem-estar e a saúde mental do seu paciente, né? Sim. Com certeza. Então, quando a gente traz para uma uma IA, né? Inteligência artificial. A gente já consegue ter uma noção de como ela pode ser prejudicial hoje. Com certeza. Porque não é um psicólogo ali, uma mente que consegue entender, ela é totalmente robotizada, né? Exatamente. Sim. E as pessoas, de novo, daí vem aquelas questões da dificuldade da socialização, né? Que a gente tem muito hoje em dia também, né, gente? É preferível, hoje todos nós somos individuais e a gente gosta assim, ó, eu não vou lá sentar com um psicólogo ou talvez conversar com uma amiga. Eu sempre anoto isso para os meus pacientes. Ali eu não sou uma amiga. Eu sou uma pessoa que vai ter uma escuta assistida e que vai poder redirecionar para os melhores caminhos. Mas não sou eu que vou tomar as decisões. Porque muitas vezes eles perguntam assim, o que tu faria? O que eu faço? Ou o que eu faço? O que tu quer que eu faça? Bem assim. Eu disse, calma, pera lá, vamos aos poucos, que a gente vai juntos. A gente é uma equipe, eu sempre falo, somos um time. Mas não serei eu que vou tomar as decisões. Quando eu brinco assim, ó, quando tem que puxar as orelhas, eu puxo. Quando tem que enaltecer os parabéns, eu enalteço. Porque eles também querem isso também. Eles querem ser, parabéns pela tua conquista, né? Da mesma forma que, ao contrário, quando um paciente diz, Elô, consegui fazer tal coisa que tu me aconselhou. Muito obrigada. Eu falo assim, ó, é gratificante. Até mesmo assim, ó, sábado veio uma paciente, eu fiz uma sessão com ela. Na outra sessão que a gente fez agora sábado, ela mudou totalmente o olhar perspectivo dela sobre como ela deveria agir, como ela deveria se comportar, né? E ela mudou a postura. E no final, né, ela falou assim, muito obrigada. Em apenas uma consulta, tu já fez eu ampliar meus horizontes. Sim. Isso, pra mim, não tem dinheiro no mundo que pague. Mas sim, Vicky, uma coisa que tu falaste antes, vai ter pacientes e pacientes, vai ter pacientes e vai ter uma conexão muito tranquila, cara, né? muito boa, muito bacana, e vai ter outros que não. Mas não quer dizer que tu é uma péssima profissional. Vai ter assim, ó, da mesma forma que tu, enquanto paciente, já teve alguns profissionais na tua vida, tá? E que tu se deu super bem, vai ter outros que talvez não. Então não é uma questão eu nunca vou me esquecer de um primeiro caso meu. Quando eu comecei, gente, assim, que eu me firmei, que eu tava, assim, num caminho muito legal. Eu tava gostando, eu tava conseguindo fazer a pessoa mudar tudo, assim. E do nada, ela parou. Ela me bloqueou em tudo. Parou de me responder. Ela me tinha nas redes sociais, né? Porque foi assim que ela me encontrou através do meu Instagram, na época. E ela me bloqueou de tudo. E eu me senti a pior profissional da face da Terra.
E daí, na minha supervisão, né, que todo profissional tem que fazer, gente, também, eu conversando com a minha supervisora, eu disse assim, o que eu fiz de errado? Por que será que ela parou de me responder? Por que ela parou nas sessões? Por que ela não me deu uma justificativa, tudo assim? Ela disse, Elô, isso não é contigo. Calma, respira, tu fez o teu papel. É quando o paciente chega no seu ápice e que ele vê que ele vai ter que fazer outras mudanças, ele para. E daí foi aí que eu aprendi que sempre que um paciente sai ou ele para, não é você o profissional errado, tá? Como tem casos que muitas vezes eu também não consigo atender, gente. Tem vezes que, sabe quando aquele paciente te gera uma contra-transferência muito forte? Já aconteceu. Mas nesse caso em questão, eu pude pensar assim, nossa, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, tudo certinho, ajudei ela, só que tem até um certo ponto. E aquele foi o limite. Tá. Perfeito. Acho que a gente chegou ao fim desse episódio desse podcast, Já? né? Já? Muito rápido. A gente Nossa! Tá gostoso, não tá? Tava muito bom. Tem parte 2? falou. Não sei. Pode, Mas eu agradecer, né, as meninas por ter compartilhado, né, comigo esse trabalho. Na verdade, nosso trabalho, né? Eu adorei falar sobre o Freud, amiga. Mas por ter pego ela de surpresa, né? Elas não estavam preparadas pra vir falar um pouco, né? Nem estavam arrumadas, igual elas falaram. E eu peguei elas de surpresa. E agradecer também a Elô, né? Por ter aceitado esse convite. E vim falar um pouco ali sobre a perspectiva dela da psicanálise, né? E um pouco sobre o nosso tema também. Eu que agradeço, gente. Acho que eu sempre falo todos os temas e todas as abordagens que nós, enquanto psicólogo e futuro psicólogo, porque vocês também são psicólogos, sintam-se psicólogos já, tá? Eu falo que assim, ser psicólogo não é fácil. Não. Nós temos, eu acho que um dom, que é poder ter uma escuta muito ampliada e muito assistida. E eu acho que, assim, cada teoria hoje em dia agrega cada vez mais na nossa profissão. Eu sempre fui um pouco mais da psicanálise, mas hoje eu já abordo a TCC, porque eu vejo que é muito importante para questões vinculadas a como lidar determinados comportamentos. Então, por mais que eu goste bastante da psicanálise, eu gosto também muito da TCC, muito, né, de outras áreas, porque uma agrega a outra, é como se fosse um quebra-cabeça. A psicologia em si é o quebra-cabeça, gente. Não adianta a gente ser só uma, só outra, a gente tem que ser um pouquinho de cada uma, né, pra gente se tornar um bom profissional. E eu acho que, assim, quanto mais vocês serem vocês, quando vocês forem clinicar, quando vocês forem atuar, mais o paciente vai gostar cada vez mais de vocês, né? Sim, sejam profissionais, sim, mas se encontrar na rua, se antes de iniciar a sessão, não tem problema ser vocês, sejam vocês, né? Porque isso também ajuda muito nas relações terapêuticas e para que ele se sinta acolhidos, né? Por exemplo, trabalhar com adolescentes é muito prazeroso. Quando vocês voltam a ser adolescentes, Sim. né? Quando vocês trazem pequenas lembranças, eles se sentem assim bens e eles se sentem assim à vontade. Mas agradeço e quando vocês precisarem, gente, estamos aí. Nós que agradecemos. A gente que agradece. Obrigado. Obrigada. Né? E obrigado vocês por ouvirem a gente até aqui também. Fechou? Eu ia falar, tu tava olhando pra onde? Eu tava olhando pra piranha.